Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que é, olha, tão radical que mesmo mais de um século depois ainda soa meio chocante. Essa ideia vem de um cara chamado William James, um filósofo e psicólogo, e ela basicamente coloca em xeque a própria existência do que a gente chama de consciência. Parece loucura, né? Então, bora entender isso direito. Pois é. Em 1904, o James já chegou chutando a porta de um dos seus ensaios com essa declaração. Sem rodeios, bem direto, ele estava dizendo que a consciência, sabe? Essa ideia de que ela é uma coisa especial, uma substância, era pura ficção filosófica. Algo que a gente precisava simplesmente jogar fora. Mas o que ele queria dizer com isso, afinal? Então aqui está o pulo do gato. James não estava negando o que a gente pensa ou sente. Óbvio que não. O que ele criticava era aquela ideia de que existe um tipo de palco dentro da nossa cabeça, uma matéria mental que é totalmente diferente do mundo físico e é nesse palco que os pensamentos acontecem. Para ele, nada disso. A proposta dele era radicalmente diferente. Mente e matéria não são duas coisas separadas, mas sim dois lados da mesma moeda. Ok, mas para a gente entender a genialidade da solução do James, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema que ele estava tentando resolver. É um quebra-cabeça clássico da filosofia que a gente pode chamar aqui de o problema dos dois lugares. Imagina só a sala onde qualquer pessoa está neste momento. Essa sala existe no mundo físico, certo? De concreto, madeira, etc. Mas ela também existe na mente da pessoa, como um pensamento, uma percepção. É a mesma sala, mas parece que ela está em dois universos diferentes ao mesmo tempo, cada um com suas próprias regras. Como é que pode isso? E é aqui que o paradoxo fica escancarado. De um lado, você tem a sala física que segue as leis da física, né? Ela tem uma história, um terremoto pode derrubá-la, o fogo pode queimar tudo. Do outro lado, a gente tem a sala mental. E aí as regras são totalmente outras. Ela existe dentro da história de vida de uma pessoa, e se alguém imaginar um incêndio nela, bom, nada acontece. Então a pergunta é, como é que a mesmíssima sala pode existir sobre dois conjuntos de leis que não têm nada a ver um com o outro? A resposta que o James deu para esse problema dos dois lugares foi, assim, revolucionária. Ele basicamente propôs que a gente parasse de pensar em dois mundos separados, um mental e um físico, e começasse a pensar em um só. Um único mundo, feito de uma única coisa. A tal da pura experiência. Essa é a base de tudo. Para o James, antes da gente colocar uma etiqueta de objetivo ou subjetivo em alguma coisa, ela é simplesmente uma pura experiência. Pensa, por exemplo, na cor vermelha de uma maçã. Antes de ser um objeto que está lá fora ou uma sensação dentro da mente, ela é só vermelhidão. É um algo que simplesmente existe, sem essa divisão. A dualidade, essa separação toda, não está na matéria do mundo, mas sim na forma como a gente organiza tudo isso. E tem uma analogia que o próprio James usou que é simplesmente brilhante para ilustrar isso. Pensa numa lata de tinta. Dentro da lata, ela é só um material, certo? Agora, pega essa mesma tinta e coloca numa tela. Pronto, ela vira parte de uma pintura, de uma imagem. A matéria da tinta não mudou nada, mas o contexto, as relações dela com o resto, dão a ela funções totalmente diferentes. E segundo James, é exatamente isso que acontece com a experiência. Então, voltando para o nosso exemplo da sala, ela não está em dois lugares ao mesmo tempo. Ela é um único evento, uma única porção de pura experiência que, por acaso, é um ponto de cruzamento. Ela faz parte de duas linhas do tempo diferentes simultaneamente. A história física da casa e a história biográfica, a vida da pessoa que está lá. É a mesma experiência, só que contada de duas maneiras diferentes. Tá, legal. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essas experiências se conectam para formar essas linhas de história diferentes? Bom, isso nos leva direto para o motor por trás da teoria do James, uma filosofia que ele batizou de empirismo radical. O que é o empirismo radical? Basicamente, é uma filosofia que diz o seguinte: primeiro, nada deve ser aceito na nossa visão de mundo se não vier diretamente da experiência. E segundo, e essa é a parte radical, nada que é diretamente experienciado deve ser deixado de fora. E esse é o ponto-chave. A maioria dos outros filósofos dizia que a gente experimenta as coisas, tipo uma maçã, uma laranja, mas não as conexões entre elas. A gente não vê a separação. O James disse que isso está completamente errado. Ele argumentou que a gente sente sim a transição, a conexão, a gente sente o o perto de, o por causa de. Para ele, essas relações são tão reais e tão parte da nossa experiência quanto as próprias coisas. Dá para resumir essa filosofia em 3 passos bem simples. Primeiro, o postulado.
A gente só deve discutir coisas que podem ser definidas pela experiência. Segundo, a declaração de um fato. As relações, as conexões entre as coisas também são parte direta da experiência. E o terceiro passo, a conclusão. O universo se sustenta sozinho por meio dessas relações que a gente sente. Ele não precisa de nenhuma cola mágica por fora, como a tal da consciência, para juntar tudo. Ok, a gente chega num ponto interessante. Se não existe uma mente separada que dá um pulo para fora e conhece o mundo, como é que o conhecimento funciona nesse sistema todo? A teoria do James, olha só que legal, dá uma resposta bem pé no chão para isso. É a próxima pergunta lógica, né? Se um pensamento sobre um prédio e o prédio de verdade são feitos da mesma matéria de experiência, o que faz um ser o conhecedor e o outro ser a coisa conhecida? Conhecer algo, para James, não é um salto misterioso da mente para o mundo. É um processo bem concreto do mundo real mesmo. Ele usou o exemplo de pensar num lugar real, lá em Harvard, o Memorial Hall. Conhecer esse lugar não é um estado místico de ter o Memorial Hall dentro da cabeça. É um processo prático, uma jornada que pode ser feita no mundo real. Olha só como funciona o caminho do conhecimento segundo ele. Primeiro, tem o pensamento, uma imagem inicial do Memorial Hall. Depois, vem o que ele chama de transições conjuntivas, que é basicamente a experiência física da jornada, andar pelas ruas, virar as esquinas e, por fim, a terminação, a chegada no Memorial Hall de verdade, o objeto físico, onde o pensamento inicial se realiza. Ou seja, o conhecimento não é uma coisa, é o caminho que leva do pensamento até o objeto. E isso tudo nos leva à conclusão mais íntima e, quem sabe, a mais surpreendente de todas do James, que é sobre a própria natureza do pensamento. Então, se pensar um processo físico, como a gente viu, qual é a sensação real no corpo do fluxo do pensamento? Depois de tirar a consciência da jogada como uma substância mágica, James se volta para a experiência pura. Quando a gente sente que está pensando, o que exatamente a gente está sentindo fisicamente? E aqui vem a resposta final e, sinceramente, inesquecível de William James. Ele diz que o que a gente chama de fluxo do pensamento, na verdade, é só um nome meio descuidado para uma coisa muito mais física. Quando a gente olha de perto, essa sensação é principalmente o fluxo da nossa própria respiração. Isso mesmo. O que chamamos de fluxo da consciência seria, em grande parte, a sensação física do nosso corpo funcionando. A consciência, como entidade, pode ser uma ficção, mas o ato de pensar é super real, e ele é feito da mesma matéria que todo o resto, por experiência, que a gente sente como o próprio fluxo da vida, uma ideia que, no mínimo, deixa a gente pensando.